Hoje é dia de letra E e nós vamos falar sobre a escrita na alfabetização. O que é a escrita? A escrita é a representação daquilo que a gente pensa. Então, o que nós pensamos, nós podemos representar através da escrita. Mas o que é que acontece quando chega no processo de alfabetização? Muitos professores, eles têm dificuldade em como trabalhar a escrita no processo de alfabetização. Em muitos casos, muitas perguntas que eu recebo o que trabalhar primeiro, leitura ou escrita? Isso aí vai ser assunto para um próximo vídeo, mas vamos falar hoje apenas da escrita. A insegurança de se trabalhar a escrita com os alunos acabam atrapalhando um pouco o desenvolvimento no processo da escrita na alfabetização dessas crianças. Muitas vezes os professores têm medo de iniciar um processo de escrita e procuram caminhos muito longos para chegar até um objetivo comum, que é fazer com que as crianças representem aquelas letras, aquelas sílabas que foram já ensinadas no processo fônico, ou seja lá qual foi o outro método de alfabetização que você utilizou para transformar aquilo que a criança lê ou aquilo que a criança ouve em códigos, em letras, certo? Mas a gente tem que levar em consideração que a criança ela pode sim desenvolver a escrita e você deve iniciar sem medo. Se você perceber, tudo vai de acordo com aquilo que você conhece da sua turma. Lembra daquele do lado que eu falei no primeiro vídeo, do análise de conhecimento prévio? Tudo isso que a gente trabalha no processo de alfabetização, ele parte desse ponto, desse princípio. Então, se você tem as informações que você necessita, se você já conhece sua turma e vê que alguns alunos ou todos os alunos são capazes de escrever, então você já vai lá inserindo esse processo, certo? Não, mas a gente tem que começar devagar, porque o que a gente vê muito hoje em dia na internet são atividades com crianças escrevendo com tinta, com areia, com grãozinho de feijão. E eu não estou querendo dizer que isso não é válido. É válido sim, mas como uma atividade complementar. Mas que a gente deve sim apresentar a caneta e o papel, que foram os instrumentos específicos para se trabalhar a escrita. A gente não pode subestimar que a criança não consegue desenvolver a escrita trabalhando direto com o papel e o lápis. A gente pode sim fazer uma atividade lúdica complementar com letras, mas a gente não pode também deixar isso se estender por muito tempo. Quando a gente perceber, o ano acabou e a gente poucas vezes, por insegurança, deixou de apresentar o papel e a caneta. Porque se você observar, até mesmo na educação infantil, que é a fase que os professores mais temem colocar as crianças para utilizar o papel e a caneta e acabam utilizando muito as atividades lúdicas, como eu falei, escrita com tinta, escrita com areia, trabalhando coordenação motora. Mas se você observar, acho que você deve ter tido, se você tem filho, ou um sobrinho, ou um filho de uma vizinha, as crianças elas têm a curiosidade por ver os adultos utilizando um papel e uma caneta, elas pedem para utilizar ou para brincar. E elas usam ali como forma de brincadeira mesmo. Mas se você parar para observar, uma criança, ela chega lá e consegue fazer isso aqui, ó, um círculo. E ela também consegue fazer isso aqui, um pauzinho. E elas também conseguem fazer algumas ondinhas em volta desse círculo e chamam de flor. Deixa eu trocar o piloto aqui, que esse aqui está falhando. Então, se você observar, essa criança ela conseguiu fazer um círculo, ela conseguiu fazer um traço, ela conseguiu fazer ondinhas. Então, por que não direcionar essa criança para fazer uma voltinha e identificar que isso é aquela letrinha que ela conhece? Por que não fazer com que essa criança faça um círculo e no lugar de puxar esse tracinho para baixo como ela fez, ela puxar aqui para o lado e identificar que isso aqui é uma letrinha A? É isso que eu estou querendo mostrar. Não tenha medo
de fazer teste, de testar, porque muitas vezes nós, professores, temos medo de apresentar essas novidades porque vai causar problema motor, não sei o que lá, que a gente ouve muito aí. Mas se a gente testar e essa criança identificar e souber fazer, não tem porquê a gente não apresentar a forma de escrita utilizando o papel e a caneta, a forma tradicional que a gente conhece e que é o que ela realmente vai utilizar no dia a dia na escola, certo? Então, hoje, esse é o meu recado. A gente vai ficando por aqui. Eu espero você no próximo vídeo com o assunto da letra F.